Hoje eu quero discutir uma questão que foi levantada em uma coluna publicada pelo New York Times, que trata sobre a arquitetura prisional. Geralmente, a arquitetura é vista como forma de organizar o espaço de forma mais eficaz, visando a sua otimização de modo a distribuir usos e funções, melhorar a estética, proporcionar conforto térmico, luminoso e acústico. Muitas vezes é vista como algo requintado, acessível apenas àqueles com maior poder aquisitivo. Sistemas normativos são criados para que a segurança da edificação seja resguardada, de modo a garantir o bem-estar de seus usuários. Mas existe um tipo específico de edificação cujo projeto arquitetônico é desenvolvido exatamente para a finalidade oposta, isso é, para punir e disciplinar. Trata-se de um projeto de alta complexidade com inúmeras peculiaridades que não podem ser ignoradas, a começar por questões de segurança e de orçamento. A arquitetura prisional poderia então ser categorizada como um campo específico de projetos que tem como objetivo planejar o espaço cujas funções são complexas, tendo em vista os seus usuários, bem como as atividades a serem desempenhadas no local e as peculiaridades relacionadas à segurança. Considerando todas essas características adicionadas ao imaginário coletivo, com idealizações fantasiosas do que de fato acontece dentro de estabelecimentos penais, sempre existem questionamentos de quais os verdadeiros efeitos do ambiente sobre o comportamento humano. Voltando ao assunto da coluna que eu mencionei no início do vídeo, que foi escrita por Michael Kimmelman, a discussão começa pelo título, que já é bem sugestivo e afirma que não há razões para um arquiteto projetar câmaras de morte. O texto questiona se seria correto arquitetos continuarem a projetar câmaras de morte e estabelecimentos com solitárias, porque assim eles seriam coniventes com o sistema prisional, que por si só é racialmente tendencioso, porque encarcera um percentual esmagador de negros. Como solução, foi proposta uma petição para censurar arquitetos que projetem estabelecimentos com câmaras de morte e com celas solitárias, que funcionariam como instrumentos de tortura física e psicológica. A razão pela qual a petição foi rejeitada pela Associação dos Arquitetos nos Estados Unidos é que, segundo eles, as leis refletem as normas da sociedade, que, no caso, permitem tanto a pena de morte quanto a punição em cela solitária. Assim, as prisões refletem o desejo que a sociedade possui de punir o comportamento desviante. Embora no Brasil não haja pena de morte, o confinamento solitário é prática comum. Veja o regime disciplinar diferenciado, o RDD, que é previsto em lei. Embora haja problemas de superlotação virtualmente em todos os estabelecimentos penais no país, o RDD é previsto como sanção disciplinar, que configura uma prisão dentro da prisão. As penitenciárias federais e alguns estabelecimentos, como em Presidente Bernardes, em São Paulo, permitem esse tipo de regime. A situação das prisões no Brasil já é caótica, mesmo quando há uma série de diretrizes arquitetônicas criadas especificamente para assegurar que estabelecimentos penais ofereçam o mínimo de condições para o preso. Se a figura do arquiteto prisional for eliminada, o que será das prisões? Comente e dê sua opinião sobre o assunto. O que você acha? Devemos abominar a arquitetura prisional? Obrigada pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.